E aí você, tudo bem? Conforme o nosso combinado, hoje é quarta-feira e hoje é dia de IGTV. Bom, boa noite a todos em primeiro lugar. Hoje o nosso tema diz respeito ao uso de analgésicos e de anti-inflamatórios na endodontia. Vou falar para vocês aqui de uma maneira bem objetiva, em cima mais uma vez, como a gente sempre tem feito, em cima daquilo que é a experiência clínica nossa. Bom, a primeira coisa que a gente precisa entender é qual é a diferença entre um analgésico e um anti-inflamatório. Em geral, os analgésicos eles agem somente nas terminações nervosas livres, diminuindo o limiar de excitabilidade dessas fibras nervosas, ou seja, diminuindo a capacidade dessas fibras nervosas de captar impulso doloroso e transmitir impulso doloroso. O analgésico por excelência, como a dipirona, ela não tem efeito anti-inflamatório nenhum. Tem efeito tão somente para diminuir a percepção de dor, beleza? Bom, os anti-inflamatórios. Os anti-inflamatórios, eles são medicamentos que têm a função principal de minimizar, de modular, de equilibrar, ou muitas vezes até, dependendo do que você quiser, inibir a formação de um processo inflamatório, especialmente no que diz respeito àqueles sintomas relacionados à fase aguda, dor, edema, né, calor, aumento da circulação local e etc. Então, o que o anti-inflamatório em geral faz é isso, é coibir esses efeitos que são consequência da inflamação, correto? Então a gente tem anti-inflamatórios esteroidais, que são aqueles que são os corticosteroides, e os anti-inflamatórios não esteroidais, que são aqueles que não são semelhantes, a sua molécula química não é semelhante, né, aos hormônios corticoides, cortisol, que é o hormônio que a gente produz aqui no corpo. Cada um desses anti-inflamatórios tem uma aplicação específica dentro daquilo que a gente entende, né, dentro da endodontia. Os anti-inflamatórios, por eles coibirem, por eles agirem, reduzindo a formação de edema, reduzindo a intensidade do processo inflamatório, eles têm também um efeito analgésico. Até porque os anti-inflamatórios agem numa substância chamada prostaglandina, que é essa substância, que é a prostaglandina, além dela estar relacionada com vários eventos dentro do processo inflamatório, ela também está relacionada com a transmissão do impulso doloroso. Então, os anti-inflamatórios em geral, eles também têm um efeito analgésico, beleza? Tá? Bom, em geral é assim, polpa viva, imagina você que você tem um paciente que tem uma pulpite irreversível, mas pulpite naquele sinal clássico mesmo, de dói com frio, dói com calor, você faz teste de vitalidade, você constata que tem de fato uma polpa viva ali, uma condição de bio. Então você, quando faz a abertura, faz a sua cirurgia de acesso, você realmente percebe que tem um tecido ali dentro, que está congestionado, que tem sangramento e que você faz a sua pulpectomia. Em geral, pós-pulpectomias, quando o paciente apresentava, né, polpa viva, em geral pós-pulpectomia, eu não costumo fazer anti-inflamatório. Em geral, a minha instrução, a minha orientação para o paciente é assim: gente, a gente tem que imaginar que a intervenção endodôntica, ela promove um trauma mecânico e até um trauma químico. A gente corta, né, tecido pulpar, a gente remove o tecido pulpar dali de dentro. Então, assim, pode acontecer, e é natural talvez, que o paciente perceba esse dente um pouco mais dolorido, um pouco mais sensível, depois da intervenção. Então a minha orientação para ele é assim, olha só, pode ser que passada a anestesia, fique dolorido, fique um pouco sensível, de você esbarrar, de você morder, de você passar a língua. Isso pode acontecer durante 2, 3 dias no máximo. Se você achar que isso está te incomodando, faz um analgésico. Eu faço tão somente, em geral, uma receita de dipirona ou então uma receita de paracetamol para aqueles pacientes que não têm tolerância, né, à dipirona, que não podem com a dipirona. Mas, em geral, o que acontece é que se o paciente estava num quadro de pulpite,
Bom, o que ele vinha experimentando de intensidade de dor, gente, era tão grande, tão enorme, que esse desconforto, no final das contas, se é que ele existe, passa imperceptível para a grande maioria das pessoas. O que é muito importante a gente fazer numa pulpectomia, gente? Primeira coisa numa pulpectomia é assim, é você determinar um comprimento de trabalho provisório, né? Aquele comprimento que você consiga fazer um esvaziamento em que você saiba que nesse comprimento que você está trabalhando, você não está indo além de onde você deveria ir. Você está só criando ali, você está só estabelecendo um parâmetro e obedecendo um parâmetro para você poder fazer esse esvaziamento de urgência. Então a ideia é você conter a congestão, aquele edema intrapulpar, ou dependendo do grau de avanço da situação, aquela esqueminha intrapulpar que foi criada ali em função desse processo, né, de inflamação pulpar. Então você quer tão somente remover o tecido dali de dentro e você obedecendo esse comprimento provisório, você tendo esse cuidado de estabelecer e obedecer, não existe, vamos dizer assim, repercussão maior para frente. Um analgésico, se é que o paciente sente algum tipo de desconforto, está muito bem indicado. Em geral, eu deixo o analgésico até como SOS, ou seja, se ele sentir necessidade. Beleza? Tá? Em geral, é assim que eu trabalho. Uma coisa que eu vejo que eu vi ao longo dos anos e vejo ao longo dos anos, gente, é assim, que a gente precisa desenvolver a nossa habilidade de comunicação. As pessoas não sabem o que vai acontecer com elas no pós-operatório. Então é preciso que a gente dê instrução para elas, inclusive de eventuais efeitos adversos, eventuais situações que o paciente possa vir a perceber como uma diferença. O paciente tem que entender que ele foi submetido a uma intervenção cirúrgica. É verdade que é uma intervenção microcirúrgica, vamos dizer assim, mas é uma intervenção cirúrgica que eventualmente deixa, né, a área magoada. E como a gente tem pessoas que têm limiar de dor diferente, tem pessoas que de repente aquilo ali pode ser um desconforto para ela, a ponto de inclusive ela ficar em dúvida. Será que isso é normal? Será que isso não é normal? E ela acabar às vezes confundindo a situação. Às vezes uma situação perfeitamente normal que você com uma instrução, com uma orientação você resolveria, como não foi dada a instrução, a orientação, a pessoa acaba, né, dando uma proporção maior para aquilo ali e acaba às vezes tendo um problema. Então é importante a gente fazer essa comunicação terminada o ato cirúrgico, o ato, né, da endodontia, você dá a instrução da orientação. O que guia a gente em relação, qual é o critério, o parâmetro que a gente usa para dizer assim, finalizei a pulpectomia? Quando cessar o sangramento. Cessou o sangramento significa que a congestão foi controlada, beleza? Então, o analgésico aí, na minha opinião, na minha vivência, se você obedeceu esses preceitos, beleza, deu a devida instrução e orientação, você vai resolver muito bem, eventualmente, o desconforto pós-operatório. Bom, quando a gente já tem pulpites que estavam avançando já para necrose, que a gente faz cirurgia de acesso, a gente vê que a gente tem uma área de isquemia grande, às vezes a gente já tem conduto necrosado, isso vai exigir de você um esvaziamento mais gradativo, um esvaziamento mais cadenciado, de penetração desinfetante para evitar flare-up, etc. e tal. E quando principalmente o paciente, além dele ter os sintomas comuns de dor com calor, dor com frio, mas principalmente o dente já estava bastante sensível, dolorido, a percussão e a mastigação, ou às vezes ele já nem tem mais esse sintoma com estímulo térmico, mas o dente se apresenta bastante sensível, bastante dolorido, a mastigação, e quando você examina a percussão também, bom, aí em geral eu faço a intervenção endodôntica e aí eu abro, né, lanço mão de um anti-inflamatório, em geral não esteroidal, tá? Porque eu quero, na verdade, é o quê? Conter eventualmente algum processo inflamatório que já está em curso e que eventualmente a minha intervenção, a despeito de ser uma intervenção cuidadosa, etc., pode, vamos dizer assim, agudizar, pode exacerbar. Então eu acho que um anti-inflamatório não esteroidal, nesse momento, está muito bem indicado para você evitar desconforto pós-operatório, além de um cuidado interessante, que se o dente já estava sensível previamente
a mastigação e a percussão, acho interessante você fazer um ajuste oclusal também e você dar um alívio oclusal ali, de maneira que dê repouso para aqueles tecidos apicais ali. Mesmo que você consiga instrumentar, mesmo que você consiga preparar o conduto e colocar uma medicação intracanal, como a gente em geral costuma usar, hidróxido de cálcio, acho que um anti-inflamatório não esteroidal está muito bem indicado para você poder conter. Um anti-inflamatório não esteroidal que eu acho muito interessante para situações como essa aí é o próprio nimesulida, que tem uma posologia, uma dosagem bem confortável, de 2 vezes ao dia, quando for 100 mg, durante 3 dias, ou então o Arflex, que é um medicamento que você tem uma dose de 200 mg uma vez por dia, 3 dias. Mas outros anti-inflamatórios não esteroidais também estão indicados, especialmente um cuidado que a gente precisa ter é que esses anti-inflamatórios eles têm reação cruzada com ácido acetil salicílico. Então, se o paciente for alérgico a AS, eventualmente, certamente você não vai poder usar esse tipo de anti-inflamatório. Bom, quando usar os anti-inflamatórios esteroidais? Bom, eu tenho o hábito seguinte, se eu tenho um paciente que tem uma pulpite intensa, um quadro de polpa viva muito intenso, muito agudo, muitas vezes, até para eu já começar a criar para ele uma situação legal de previamente anestesia, eu costumo fazer, por exemplo, um comprimido de dexametasona ou um comprimido de prednisona 1 hora antes do procedimento. E às vezes até durante os 2 dias seguintes, quando eu vejo que são situações em que eu tenho polpa viva, mas tem um processo inflamatório muito aguçado ali acontecendo. Mas eu, pessoalmente, raramente uso corticoide, raramente uso anti-inflamatório esteroidal. Em geral, eu opto mais pelos não esteroidais em situações como essa que eu comentei. Acho que uma situação muito interessante para se usar um não esteroidal também é você fazer profilaticamente, ou seja, se você tem um dente que está assintomático, mas tem necrose pulpar e tem lesão apical, você pode lançar a mão de uma dose de anti-inflamatório 1 hora antes da consulta para você poder fazer o teu esvaziamento e diminuir mais ainda as chances e a intensidade de um eventual evento pós-operatório severo, tá? Acho muito interessante a gente usar o anti-inflamatório profilaticamente para a gente evitar agudização pós-operatória. Pode ser corticoide, né? Pode ser o corticosteroide, pode ser um comprimido de dexametasona, pode ser um comprimido de prednisona, ou pode ser um não esteroidal também, nimesulida ou um diclofenaco, aquilo que você estiver mais acostumado a trabalhar. Só para fechar, casos de dor muito aguda, muito intensa, onde você não tiver acesso ao paciente ou o paciente não tem acesso a você, a gente tem tido uma experiência muito interessante com o cetorolaco, que é o Deocil. Então, o Deocil você pode fazer até uma dose de ataque com ele num paciente que não é alérgico, né, a AS, e não é alérgico, obviamente, ao princípio do Deocil, do cetorolaco. Então, você pode fazer até uma dose de ataque com ele, de 2 comprimidos sublinguais, e às vezes até estender essa dose de 2 comprimidos sublinguais de 8 em 8 horas ao longo do dia, para você conseguir controlar a intensidade de dor até que você possa levar o paciente para um momento onde você consiga fazer a intervenção. É muito interessante a gente ter esse recurso e a gente, com esse tipo de medicamento, a gente deixa de lado aqueles analgésicos de ação central, que são os medicamentos que eventualmente podem causar outros tipos, né, de transtornos. Beleza, pessoal? Fica ligado no Pode Crendo, o podcast da equipe Nucleando. Daqui a pouco a gente vai postar outro episódio. Fiquem ligados na nossa página do Nucleando. Se você quiser ficar por dentro do que está acontecendo do mundo da endodontia e quer entender um pouco mais da endodontia e quer entender um pouco mais da experiência que a gente tem dentro de endodontia com essas dicas que a gente faz semanalmente, clica lá na página do Nucleando, curte e fica por dentro. Beleza? Curte, comenta, compartilha com seus amigos, com quem você achar que precisa desse papo nosso de hoje, e eu estou à disposição de vocês hoje e sempre. Beleza? Até a próxima, até a semana que vem. Valeu!